traz bênçãos sem par, chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte do amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, o servo do Senhor já se faz presente, as coisas do servo do Senhor também. Vamos ficar de pé para receber a serva do Senhor, que vai dar continuidade. Amém, irmãos? Receber a serva do Senhor, faça palmas e louva o Senhor Jesus. Cumprimento, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Deus, bendito é o nome do Senhor. Enquanto o servo do Senhor se aproxima, deixar um versículo da palavra do Senhor para nossa meditação. Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios 6. Bendito é o nome do Senhor. Deus poderoso e santo. Efésios 6. Efésios 6,16 se fala dessa maneira. Tomando também o escudo da fé, o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, pois isto vigiando com toda perseverança e rogo vós por todos os santos. Aleluia. Vimos aqui em Efésios 6,16, que o Senhor está nos dando o quê? Nos falando
buscar a presença de Deus. É a nossa fé que impulsiona o homem e a mulher buscar a presença do Senhor. E é pelo Espírito Santo de nós mesmos não temos essa capacidade. Você levantou de manhã e veio na igreja, mas não é de você mesmo. Foi o próprio Deus. Você hoje tem compromisso na minha casa. Quando a gente ora pelos nossos irmãos ou família, o nosso Deus coloca no nosso coração. Quantas vezes eu me pego orando por pessoas que passa, não, aquela pessoa pediu oração. E eu orei uma vez, mas o Senhor me incomoda a orar mais vezes, famílias, orar pela família, pelo servo do Senhor, orar pela igreja de Cristo, pelos santos. A igreja, ela tem essa preocupação de lembrar dos servos do Senhor, daqueles que estão fazendo a obra, porque não é fácil estar na frente de um trabalho. Então, a igreja de Cristo, ela tem o exército. O exército são aqueles que o Senhor levantou para orar, interceder, buscar a presença e apresentar ao Senhor a sua igreja. O seu servo, não importa, não é só no Brasil. Em todo o mundo tem servos e servas de Deus pelejando, buscando a presença de Deus e orando por todos os santos. Os santos são aqueles que o Senhor levantou, somos nós, os da igreja. Mas também orar pelos aqueles que estão no mundo, aqueles que saíram da presença. E aqueles que são servos verdadeiros de Deus têm que lembrar daqueles que outra hora estavam na frente do trabalho e hoje estão longe, estão distantes. Nós não devemos olhar apontando o dedo, mas com olhar de misericórdia. Porque quando um homem e a mulher realmente diz que é nascido do Espírito Santo e ele vê seu irmão caído e ele aponta o dedo, ele está falando que é aquele que caiu. Porque quando ele tem o Espírito Santo, ele intercede. Olha, Pai, o teu filho caiu, mas o Senhor é poderoso para levantar. Vai de encontro àquela vida, vai Jesus amado, visitando ele, repreendendo os laços de morte, diz que ele levou aquele homem à queda daquela mulher. Aquele jovem que louvava, aquela jovem, aquele coral. Então, igreja, quantos saem da presença do Senhor? Mas muitas vezes a igreja de Cristo diz que não é para apontar o dedo, é para você interceder, é para você chorar. Porque o Senhor diz que os santos, eles têm essa capacidade, essa incumbência de orar por outros. E aquele que caiu, ele levanta. Quantas quedas Davi caiu? Quem lê a palavra do Senhor sabe que os servos de Deus tiveram queda. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi caiu, não foi poucas vezes não foi só naquele caso do adultério. Davi sempre caiu, mas o Senhor levantou, porque Davi, quando chegava na presença de Deus, se humilhava, e o Senhor levantava, porque sabia que Davi tinha um coração, era o coração, olha, você imagina um homem que pecou tanto, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, e muitas vezes nós vemos pessoas apontar o dedo, quando um irmão ou uma irmã escorrega, quando alguém cai, ainda fica se gloriando. Então, igreja, cuidado, que a palavra do Senhor diz. Cuide olhe para aquele, né, que está de pé, porque você pode, em qualquer momento, deslizar e cair. E ninguém é superior a Deus, somente Ele. Jesus Cristo foi o único que nunca pecou e, mesmo assim, foi condenado à morte. Por injustiça. Né? Eu sei que nós estamos aqui na terra, não estamos ainda no céu, está na terra, é vigiar. Aleluia, eu não vim aqui pregar, mas o Senhor colocou no meu coração essas palavras e eu estou passando para a igreja. Então, a igreja é momento de nós interceder pelos aqueles que estão à queda. Orar para que o Senhor venha levantar e resgatar. Que o Senhor não deixe seus filhos caídos, sofrendo aí na mão do maligno. Porque nós temos aí no Deus Santo, Deus Poderoso, que quando você se prostra, o Senhor vem de encontrar as famílias estão sendo destruídas.
Quantas famílias estão sendo destruídas, estão sendo enganadas pelo maligno. Nessa manhã, vamos ficar de pé, fazer uma breve oração pela nossa casa, pela nossa família, pelo servo e serva de Deus que também tem família e também passa por aflição. Todo servo de Deus passa por aflição. Eles queriam seus filhos todos na presença, mas saíram. E quantos a gente vê estavam na casa do Senhor porque ouviram comentário, não olharam para Cristo. Quando você olha para Cristo, não tem como você se decepcionar, porque o homem decepciona, mas Cristo nunca me decepcionou. Eu decepciono Cristo todos os dias, porque muitas vezes é para eu fazer o bem e eu não faço, eu faço por mal. Então a gente decepciona Cristo todos os dias. E Ele não decepciona nós, Ele cuida de nós, porque Ele é fiel, Ele é santo. Mas muitas vezes é fácil olhar para o homem que é falho, o homem é miserável e pecador, mas não olha para Cristo. Por isso, aquele que é nascido de Deus nunca vai sair da presença dele, porque não olhou para a falha humana, mas olha para o Todo-Poderoso, aquele que nunca me decepciona, não decepciona. Se eu estou aqui nessa manhã respirando, é porque Ele me concedeu essa graça. E tudo que Ele faz é de graça e tudo para nós. Meu Deus e meu Pai, nessa manhã, estamos, Senhor, aqui na Tua presença, pedindo, Senhor, perdão dos nossos pecados, porque, Senhor, somos falhos, miseráveis, mas o Senhor é bom, é santo, é poderoso para perdoar nossas falhas, nossas misérias. Venha, Jesus, encontra a Tua igreja, assim, meu Pai, como a Tua palavra está falando, vai de encontro os Teus servos, os Teus filhos que oram, que buscam a Tua presença, os pastores, os presbíteros, os obreiros, membros, todos, Senhor, que faz parte do corpo de Cristo, vai, Jesus, encontro nessa manhã, dando graça, força para eles. Não olhar, Jesus, para trás, olhar para o alto, olhar para o Senhor consumador da nossa fé, aquele que é santo, poderoso, aquele que nunca pecou. Vem, Jesus, sobre a Tua igreja na terra, venha nos sustentar com Tua graça e Tua misericórdia, venha repreender todo laço, toda cilada, tudo que não faz parte do reino. Dá livramento à Tua igreja, os Teus servos, não só aqui no Brasil, Senhor, mas em os quatro cantos da terra, onde estiver um servo Teu, buscando a Tua presença, passando por luta, por dificuldade. O Senhor é poderoso para alcançar, o Senhor é poderoso para fazer um milagre. Meu Deus, venha abençoar Teus filhos, Tuas filhas, e nessa manhã usa o Teu servo na Tua palavra. Pai, Senhor, o Teu querer, faz a Sua vontade. Amém. Amém. Saúde, amada igreja, com a santa paz em Cristo. Amém. Deus abençoe para o louvor 196. Achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma
estáis sempre examinando a boa palavra dele, do Senhor da glória. 2 Crônicas, capítulo 21, e versículo 1, vamos ler até o 5. Diz a palavra. Contrário. Vamos. 1 Crônicas, melhor dizer. 1 Crônicas 21. Vamos analisar bem essa palavra. Verso 1 ao 5. 1 Crônicas. Davi numera o povo, que eu dito na minha Bíblia, e Deus castiga. Vamos. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide contai a Israel desde Beceba até Dan, e trazei-me a soma, ou seja, a conta, a minha vida a conta, trazei-me a conta para que sabe o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescenta ao seu povo 100 vezes tanto como porventura, ó rei, meu Senhor, não são todos servos de meu Senhor? Porque procuras isto do meu Senhor? E porque serias isto causa de delito para com Israel? Quem sabe o que é delito? Extravagância. Fazer coisas que além da ordem do Senhor. Vou falar, vamos ver o versículo 4, né? Delito é crime, né? Hã? Delito é crime. É extravagância, que ultrapassa os regulamentos, comete um crime. Foi isso que Davi fez. Agora diz aqui a palavra de Deus. Versículo 4, né? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E a palavra de Deus. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada e de luta, ou seja, de Judá, 470.000 homens, dos que se arrancavam a espada, diz a palavra do versículo 5. Agora, pode sentar, agora analise bem. Vemos no capítulo, me falei, memória 21 de Samuel, segundo, que Davi tinha homens valentes e estava numa guerra muito grande. E um egípcio tentou matar Davi, e o outro, sendo de Davi, defendeu. E aí fizeram um acordo: Davi nunca mais vai sair na guerra, porque Davi é como o anjo de Deus e nós não queremos perdê-lo. Com essas palavras, Davi se exaltou. Se ninguém quer me perder, se eu sou o anjo de Deus, eu faço o que eu quero. Sou comparado com o anjo de Deus, eu faço então o que eu quero fazer.
e pegou e aí veja bem que ele foi, cedeu muito ao elogio. O elogio, ele é bom, mas de acordo com a mesma posição, ou seja, a mesma razão de elogio. Elogiar alguém é importante, o irmão que dedica, vem à igreja, tem a responsabilidade, é um elogio justo, justamente. Agora, colocar um elogio, e se aquela pessoa faltar, não tem mais ninguém, aí já é o elogio em excesso. Aí o que aconteceu? Entrou no coração de Davi o quê? Orgulho. Orgulho por excesso de elogio. Eu conheci pessoas que ela era tão cedida ao elogio que acabou entrando numa situação complicada até para a sociedade, para a igreja, para a família. Excesso de elogio. Agora, Davi, da onde Joabe, disse: Deus multiplica esse povo 100 vezes a mais. O que acontecerá? Joabe disse não, ou Davi disse não, vá, enquanto conta, porque Davi era rei, Joabe era chefe do exército de Davi, mas Davi tinha aquela presunção de excesso, como já disse, excesso de elogio. E esse excesso de elogio trouxe o quê? O pensamento de Satanás dentro de quem? Do coração de Davi. Por quê? E Satanás levantou contra Israel. Mas Satanás visou quem? Davi. E pôs na mente de Davi: o teu reino é tão glorioso que através desse teu reino você pode criar um esquema, criar um potencial muito alto, de um valor muito alto. Por quê? Porque você é muito poderoso, você é um anjo de Deus e o povo de Israel não quer se perder. Então aí ele não quer te perder. Aí ele apoiou naquele elogio, e o que aconteceu? Satanás entrou dentro dele e incitou a numerar o povo. E Joabe trouxe a conta do povo, do número dos filhos de Israel, embaixo também, quando na sequência, trouxe também o número dos que não, uma tribo que não era contada, que era a tribo de Levi. Porque a tribo de Levi vivia dos pisos das 11 tribos e era integrado no serviço do Senhor. Está em Números capítulo 18, a partir dos versículos 20 na sequência. E aí aconteceu, o que aconteceu? Ele numerou o povo. Para a glória de quem? Dele. Glória a Deus. Isso é a questão. Como ele numerou o povo para a glória dele, aí o castigo foi inevitável. Pode ler, irmão José, 6 até 8. Porém, os de Levi e Benjamim não contou Deus, porque a palavra de Deus foi abominável a Joabe. Esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, quando ele com ela. Então disse Davi a Deus: em alguns porém agora Deus irá a iniquidade do cego, ou três muito Davi dizer, vai, e fala Davi dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. Aí 3 coisas, qual não quer completar? A irmã leu até o versículo? Eu li até o 10. O 10, deu o 11 e o 12, irmão. Imediatamente pega Davi e
ser mais humilde, cada um mais. E a resposta de Davi? Então Davi respondeu: é terrível a minha aflição. Contudo, prefiro cair na mão do Senhor. O Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia, a ser vingado pelos homens, né? Então ele disse: olha, eu pretendo cair nas mãos Do Senhor. Tá vendo? Engraçado que Deus, irmão, Deus perdoa, mas a pessoa complica. E Deus, ele leva a causa, ele executa a causa de acordo merece. tem pessoas. Ele não vai nem para mais, nem para menos. Deus, o castigo de Deus, ele é, né, com justiça. De acordo a pessoa mereceu, ele não dá menos ou mais castigo. Ele vai só na posição exata, sabe por quê? Porque ele é justo. Ele é. E o que quer dizer a palavra justo? A palavra justo nem para mais, nem para menos, na medida exata. Por isso que Davi diz: caia eu nas mãos Do Senhor. do Senhor, e não nas mãos dos homens, porque Deus vai me castigar de acordo à medida merecida, cometida por mim. Agora o homem não, ele vai além. Esse é o perigo que se vê muito. Eu quero fazer uma colocação, porque eu ouvi recente alguém dizer: terrível cair na mão do Senhor. Eu prefiro cair na mão do meu Deus, que me conhece, que sabe quem eu sou, que cair na mão do inimigo, né? O inimigo destrói. Agora, o nosso Deus é justo, não é como homem. Né? E ainda tem pessoas que falam que terrível é cair na mão do Senhor. Nem imagina o que está falando. Não, por isso que Davi escolheu, porque o castigo de Deus, Deus castigou Davi, mas castigou Davi de que maneira? Davi observando um grande número de pessoas caindo mortas, sendo ferida com pestilâncias, atingida por pestilâncias, porque o rei, ele responsabilizava por todo Israel. Já que o rei transgrediu, devido à responsabilidade que Deus deu a Davi sobre todo Israel, aí estava a responsabilidade sobre eles. Irmãos, imaginam bem, irmão, porque o problema é sobre responsabilidade. Aí, e morreu muitas pessoas ali. Só de Davi caiu nas mãos de quem? De Deus. O irmão leu até o versículo 14. A irmã leu. Até leu o 14, meu irmão. 13. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la dele, o Senhor viu e se arrependeu
pecado estava na promessa sobre o templo que havia de ser construído. Aí entra a visão mais completa. Só que naquele dia, naquela época, morreu 70 mil homens, eram muitos valentes, né? Entre os valentes que disseram que não queria perder Davi de maneira alguma, foram mortos. Aí ele se humilhou, reconheceu, dizendo: olha, foi eu que pequei. Como esses inocentes também estão morrendo, mas no texto da palavra, no assunto da palavra, quando o rei pecava, o povo acompanhava. Porque não é igual hoje, no tempo do Espírito de Deus, que uma pessoa peca e a outra não. Porque naquele tempo a visão do povo estava onde? No rei. E hoje a nossa visão está em quem? Cristo. Aí quando alguém cai, em vez de você cair junto, você lamenta por ele ou por ela, para que ele se levante. Seja o pastor, seja membros, todos são membros do corpo de Cristo. Então, por quê? Por causa da época que é muito rica, sobre a presença do Espírito Santo na vida de cada pessoa. Mas na época, o que prevalecia era o rei. E o rei encheu o seu coração do quê? De orgulho. De orgulho, e causou, quando ele chegar a dizer: eu e meus servidores estão em grande aflição. Estamos de uma maneira em ato de desespero. Mas eu vou me humilhar, disse ele. Eu pequei. Isso é humildade. Veja bem. Aí Deus, então, já trouxe o recurso. Só que tem pecado, os irmãos estão compreendendo? Porque eu já vi uma vez e outra as pessoas dizer que pecado é igual, e a Bíblia diz que não é igual. Para que nós podemos pregar a justiça de Deus de acordo com essa palavra. Agora veja bem, o pecado que Davi cometeu não trouxe uma consequência? Não morreu 70 mil homens? Pessoas de alto poder, assim, preparados até para a guerra. Então, esse pecado que causou consequência, Davi foi perdoado, mas o prejuízo ficou. Por isso que quando a pessoa diz que os pecados são iguais, ela está cometendo uma grande injustiça. E ela, até onde que essa pessoa vai parar com essa mente totalmente o contrário. Davi cometeu um pecado chamado pecado voluntário. Ele voluntariamente pensou, ele raciocinou antes. Já que eu sou tão poderoso, eu vou fazer o que eu quero fazer para mostrar a minha glória. Aí ele cometeu esse pecado por omissão. Ele foi omisso a pecar. Então, esse pecado de omissão é maior do que o pecado se ele tivesse pensado e não tivesse ordenado. O pecado era menor, era zero. Entendeu ou não? Se ele pensasse assim: eu vou numerar o povo, pegou porque pensou. Mas de repente ele se retratava: não, Deus perdoa, meu pensamento não foi de acordo com a sua vontade. Então ele cometeu um pecado pequeno. Por quê? Porque não trouxe estrago. Assim que ele se julga sobre o pecado. Aí o pecado que dele pensar foi o pecado chamado raiz de amargura. Nasceu. Mas se ele desistir de numerar o povo, a raiz de amargura era cortada. Por isso que nós temos uma vida com Cristo
da experiência. Não resta dúvida, você sabe quando você começa a pensar no pecado e sabe quando o pecado é realizado na palavra. Veja bem, as irmãs estão compreendendo? Estão, não é? Mas quando lê a biografia de Davi dentro da palavra, você percebe que Davi sempre pecou em cima dessa obsessão dele ser o rei. Porque quando ele viu a Betseba, ele desejou e ele mandou buscá-la. Então a autoridade de rei achava que era superior à vontade de Deus. De Deus. Então aí ele caiu nos pecados de soberba, de orgulho, em piores pecados, porque a mulher estava na casa dela. Ele viu, ele desejou e mandou buscá-la, e ela era casada com um dos soldados dele. Então ele premeditou, pecados premeditados mesmo, assim, ó. Então aí a gente vai lendo a palavra e compreendendo como ele tinha esse orgulho, essa soberba dentro dele. Era soberbo. Eu posso, eu quero, eu vou fazer. Aí já é pecado causado por qual tipo de pecado? Como se chama esse pecado? Soberba. Soberba é o chamado, irmã, pecado de terceira instância. O olho pensou, o olho viu, a mente pensou e a pessoa realizou. É ver, se prender, ou para, ou quando segue para frente. Ou para ali no pecado. São três investidas que vêm relacionado a pessoa a realizar um pecado por soberba. Ele não realiza o pecado da soberba, ele não realiza a primeira vez. Eu vi, fiz. Não, primeiro os olhos vê, depois raciocina, ou volta a não praticar, ou consuma o pecado. Essa é a questão. E foi justamente o que aconteceu, não só com Davi, mas outros exemplos na Bíblia, na palavra de Deus. Agora, Deus perdoa, mas se tem consequência, irmão, ela fica. Deus perdoou, mas o povo estava o grande estrago estava pronto ali. Depois, no caso da mulher de Urias, como sabemos, Deus perdoou Davi, só que agora tinha que arcar com as consequências, porque o pecado foi grande. Não podemos pregar que pecado é igual. Temos que pregar o pecado de várias, como está escrito na palavra do Senhor. Então vamos ver aqui no Evangelho de João, segunda primeira epístola de João. O pecado dele percebe que ele levou o filho, né? Ele não permaneceu. Aí o que aconteceu? Aconteceu que Urias estava morto. E a mulher era sobrinha de Aitofel, que era um conselheiro, era neta. Batseba era neta de Aitofel, que era um dos conselheiros de Davi. 17 segundo Samuel, fala que a Aitofel deu conselho a Absalão para matar Davi. Mas aí já tinha a inflamação daquele pecado que ele cometeu com a neta do seu conselheiro, que era Batseba. Aí, como Davi era um homem que nunca foi buscar outros deuses para transferir culpa, e nem outros meios para transferir culpas dele, então ele não transferia culpa, ele colocava a culpa dentro dele. Foi eu que estou culpado. E naquele conselho de Aitofel, mandando fazer instruindo Absalão e os seus exércitos para captar
Davi para matar o filho, para matar o pai, por meio de atrito de guerra. Mas depois o conselho de Aitofel falhou, deu errado, porque teve outro conselheiro que falou: olha, Davi não vai ser captado assim, Davi é homem experiente, é homem de guerra. E não sucedeu, mesmo também Deus não estava a fim de matar Davi, estava a fim de praticar justiça com Davi. O que aconteceu? Quando Aitofel viu que o conselho dele falhou, ele pegou, arrumou suas coisas e foi se enforcar e morreu enforcado. Aitofel. Você vê? Quanto estrago? Davi estava perdoado, mas o estrago era limitado. Assim foi cair. O conselheiro morreu enforcado, a mulher agora ficou viúva, não é isso? A criança que nasceu da mulher, como a irmã acabou de citar em 2 de Samuel, em 2 Samuel, morreu. E o Aminon, meu irmão de Tamar, cometeu um incesto com ela, decorou, a irmã conhece a história. Então ele viu meu irmão com a sua os 2 filhos, não é? Filho e filha, entrando em atrito com o outro. O Aminon era meu irmão de Tamar, mas forçou Tamar, quer dizer que levou a um incesto terrível, mas tudo ligado ao quê? Ao pecado grande. Grande pecado, justamente. Aí, porque vai chegar um tempo, que eu já falei isso várias vezes, que nós vamos fazer julgamento. Vamos ou não? Está em 1 Coríntios 6, né? 2 e 3. Queremos fazer julgamento sobre o mundo e os anjos que caíram. E as nossas causas de hoje também nós temos que fazer aquela avaliação para chegar nesse acordo. Ora, analise bem o conhecimento do pecado para a pessoa não pensar de uma maneira e ser de outra maneira. Encontrou aí o benefício de João 2,15? É João? É. Epístola, né? A epístola. Não ameis o mundo, é? Não ameis o mundo. É É a primeira epístola? a primeira 2,15, 16. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a luz dos olhos, 12. e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. No mundo. Exatamente, a Está terceira. diferente. Na tradução. Lê você. O meu está assim, Lê. no 16. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa as suas concupiscências, do versículo 16, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É que hoje tem, né? Agora, veja bem, o pecado que é cometido por omissão, mas ele é omisso a fazer aquilo, até a terceira instância, que é a maneira de você fazer. Avisou. Aí o prejuízo vem, é inevitável. Vem o prejuízo, e com o ser humano, aí o relacionamento é com o ser humano mesmo. Os homens estavam mortos. Davi estava em aflição. E também nós estamos comentando sobre o caso da mulher. Quantas consequências não houve ali? E ainda mais os estrangeiros ouviram dizer: esse é o homem de Deus. Esse é o homem que pregava a verdade. Olha lá, quem sabe talvez esse Deus nem existe. Entra também dúvida no coração dos incrédulos. E de muitos crentes também, não é assim? De muitos crentes também. Por isso que precisamos ter estudo da palavra de Deus,
estão esperando, não são todos, claro, mas os grandes líderes, eles estão se espelhando mais aonde? Que é o líder rico e os membros pobres. Agora, na visão do trabalho de Cristo, os membros ricos e Cristo pobre. Aí inverteu o contrário. Falaram para ele, vamos te seguir, falando, não tem nenhum ninguém na cabeça. As aves dos céus têm no ninho, assim por diante, os animais têm seus lugares no ninho, mas eu não tenho. Só que o povo ia enriquecendo na graça. Na graça. Na graça. Hoje é invertido, a gente sabe que não é uma censura, mas ela é justa. Que a maior parte de muitos líderes são milionários. Eles pegam o dinheiro e enterram na terra, Mas cada tipo de mansão, que às vezes não dá nem conta de desfrutar, mas está lá. A situação é grave. Mas a palavra do Senhor diz que não é para juntar tesouros na terra e no céu. E aí aonde está? Mas a soberba da vida faz ajudar. Porque não ora a Deus, não precisa orar, é só não fazer. Né? Tanto assim, a igreja apostólica, temos apóstolos, uma igreja rica. Os apóstolos estavam contentes com o alimento e a roupa. Que é o contrário de hoje. Não todos, mas de muitos. Pastor, eu só falava antes que Jesus ele escolheu os discípulos e nomeou eles para estudar o Evangelho. Foi. E falou assim, vocês não eram duas túnicas. É. Né? É justamente isso, né? De Lucas fala. Por quê? Deus trabalha comunicando. Se você vai em tal vila pregar o Evangelho, naquela época, o Senhor falou. E lá naquele local tem um homem que ele vai ser orientado por mim para te receber lá. Assim que funciona, como se fosse na época não tinha o celular, mas Deus ele não se enrosca em nada. Ele prepara a pessoa para ir. E lá ele prepara a pessoa, outra pessoa para receber. E eles voltaram e Jesus perguntou, é no capítulo 16 de Mateus, questionando sobre fermento. Aí Jesus pergunta, quando eu vos enviei a pregar as boas novas de salvação, faltou alguma coisa para vocês, da onde vocês foram? Não. Eles responderam não. Por quê? Daqui tem a comunicação lá. Deus ele comunica. Vá à casa de fulano e diz fulano, receba os meus discípulos. Fala no coração. É o que aconteceu com o capítulo 10 de Atos, né? Eu já não ia terminando, mas é tão bom a comentário. Deus falou com Cornélio. Vá a Jope, manda buscar a Pedro. Só que Deus falou com Pedro, receba os missionários que vai vir, ou seja, os mensageiros, que Cornélio vai chegar, vai mandar a ti, e você vai com ele. Não tem dificuldade. É lindo, não é? Por isso que hoje o futuro congelado ele está crescendo muito. Vai me faltar isso, vai me faltar aquilo, eu estou ansioso. E aí a doença entra e ela entra mesmo. Igual Deus falou com Paulo, já depois de convertido. Vá à casa de Ananias. E falou com Ananias, vai chegar um homem aqui, a saber Saulo de Tarso, receba. Por isso que revelação, ela não é unitária, ela é mútua. Como a mútua, um sabe, o outro sabe, um sabe, o outro sabe, um sabe, não é aquela coisa que eu não sei, ele não sabia, não sei mais o quê. Então é uma coisa aventureira, algumas dá certo e outras não. Aí entra a falsificação da palavra de Deus. Jesus
não levais roupas. Se vocês precisarem trocar a roupa, tem alguém lá que dá uma roupa para você vestir, vai lavar de vocês. E então vocês não vão ficar despidos. E a comida nem se fala, porque naquela época, quando uma pessoa recepcionava os homens de Deus, matava um boi, fazia festa grande. E ali não faltava nada. Estamos no horário, mas é tão gostoso amar a palavra, não é? Ela não funciona tão bem. Por isso que Jesus disse, não estáis ansiosos, porque o vosso Pai cuida. Uma época eu ia pregar lá na Zona Norte, e eu tinha que chegar em Santana e pegar o ônibus. Só que a função atrasou, eu me atrasei tudo, e a hora que o horário que eu cheguei em Santana, não dava mais para ir lá para o local que eu ia ir lá para Cachoeirinha. É longe. Aí eu falei, não tem jeito para mim ir assim, pensei, né? Aí Deus falou no meu coração, vá lá, tinha uma fila de táxi. Mas eu não tinha dinheiro para pagar o táxi. Além de estar atrasado, não tinha dinheiro para pagar o táxi. Aí Deus fala no meu coração, vá lá na fila de táxi. O primeiro táxi que eu cheguei, eu perguntei, meu motorista, quanto o senhor cobra para ir até Cachoeirinha? Ele falou, você vai para onde? Eu falei, vou para a igreja. Ele falou, entra aí. Eu falei, não, mas o meu dinheiro não dá para pagar o táxi. Ele falou, entra aí, irmão. Era o irmão. Me levou lá na igreja. Chegou lá, ele me deixou lá na igreja, no momento de descer do táxi, ele perguntou, o irmão quer dinheiro para voltar? Você vê como funciona? Que não precisa essa ansiedade mesmo, né? Aí, além da gente ir comentando da palavra de Deus, ainda ele cooperou na condução. E se eu precisasse de dinheiro para voltar, ele daria. Eu falei, não, para voltar eu tenho, não preciso de coisa. E Deus, ele trabalha assim, na experiência. Encerrando, são testemunhos que estão no presente. Uma época eu fui pregar lá em Guaianazes, lugar bem longe lá de Guaianazes. Aí, estava na pregação, quando eu fui chegando na igreja, entrou a greve. Não tinha mais ônibus para voltar. E lá pregando. Aí terminou o culto, aí o irmão falou, eu posso deixar o irmão só até então o ponto lá no adquirindo Yolanda, né? No Aue. Aí, mas não tem ônibus, mas o irmão não podia, não tinha condição de trazer, por isso que ele não trouxe. Aí eu fiquei lá no ponto parado sem ônibus. De repente aparece um motorista no basculante. Você vai para São Mateus? Entra aqui! Funciona. Uma coisa linda, não é? Aí deixou de São Mateus para casa, já foi melhor para ir sem dificuldade. Porque hoje o erro é que a pessoa confia muito nela. E não na providência de Deus. É ruim. Você vai ficar ansioso. Ansioso. E Jesus fala, aleluia, não ficais ansiosos, não ficais ansiosos, não ficais ansiosos. Porque o vosso Pai que quer. Assim, pela palavra, quando o Senhor manda, vai, quer ir, vai aqueles caminhos, vai fazer e vai levar. E quantos testemunhos a gente ouve, irmãos, que até para o exterior, né? Chega lá na rodoviária, não tem dinheiro, não tem nada, e de repente. Não sabe falar, não sabe nada. Aparece tudo lá controlado. Esse Deus é assim. Deus, ele é tão maravilhoso, né? Que ele coloca nos nossos corações quando é para fazer o bem a alguém. Deus me coloca. Uma certa vez estava na igreja, chegou uma pregadora e Deus colocou no meu coração que eu tinha que ajudar aquela pessoa. O próprio Deus colocou. Então, quando ele mesmo vem e fala, filha, ajuda a minha serva. Então, ele coloca no coração da gente. Isso que é lindo. Então, muitas vezes a gente tem que dar ouvido à voz do Senhor.
Hoje as pessoas confiam mais, como ele mesmo falando, sobre a ansiedade. As pessoas não acreditam mais em milagre porque ela vai buscar o médico primeiro do que Deus. Ela não ora primeiro para ir ao médico, ela não. E aí entra o desespero. Primeiro Deus. Se for caso para médico, eu vou ao médico, mas ele é quem vai me curar. E não, mas as pessoas confiam nos seus próprios. Às vezes Deus manda a gente buscar a cura no médico, sabia? Usar a medicina. Vamos terminando, mas esse exemplo, lá no capítulo 38 do livro do profeta Isaías, Ezequias adoeceu com úlceras que ele estava já levando a morte, conforme Isaías profetizou. Só que quando Ezequias recebeu a notícia que ele ia viver mais, Deus não curou pelo sobrenatural, Deus curou usando a medicina. Faça um chá, um plástico de figos, frutos de figueiras, e coloca sobre as chagas de Ezequias e ficará sarado. Você vê que coisa linda, né? Por isso você tem que sujeitar. Se Deus mandar ir para a medicina, vai. E não retrocede não, que só vai dar errado. Interessante, né? Isaías tinha profetizado a morte, tinha profetizado a prova como Deus tinha dado, que ele não ia morrer, o relógio tinha voltado, mas na hora da cura Deus mandou usar o quê? Medicina. Vamos agradecer. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho que o Senhor nos concedeu nesta manhã, meu Deus, e assim continuamente, o poder da tua palavra santa e poderosa, e permanece, ó Deus, para sempre. O povo de Israel, cada um, Senhor, com a tua infinita misericórdia, e permanece em Cristo Jesus, teu amado. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs, que vão na paz de Cristo. Se fizer oração, venha por si, onde estamos. Você vê com a palavra.